bicicleta que está parada, encostada? Sabe você que não sabe como começar a pedalar? Pois bem, esse é um casamento. Você quer começar a pedalar? Então pegue uma bicicleta abandonada, parada em qualquer lugar e faça esse primeiro casamento. Bom, antes da gente ir mais adiante, já sabe, né? Curta e compartilhe esse vídeo. Inscreva-se no nosso Kawaii, TikTok, Instagram. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, o canal do Bike é legal. Clica no sininho e vamos falar como que você vai recuperar uma bicicleta que está lá parada e eventualmente começar a pedalar. Vamos nessa? Hoje eu vou mostrar para vocês um caso típico do que acontece em condomínios, em casas de vovó e por aí vai. Eu vou recuperar uma bicicleta que eu dei para minha filha quando ela fez 14 anos, ela tem 41. Faz as contas. Olha a preciosidade. Uma Giant aço cromole, tamanho 14,5. Essa Giant está estacionada há uns 8 anos, mais ou menos. Ela foi muito usada para levar criança para a escola pelo meu genro e pela minha filha. Eu mesma pedalei muito nessa bicicleta com o neto aqui na frente. Essa bicicleta está em perfeito estado, mas empoeirada. E pior, pendurada da maneira que eu falo para vocês não deixarem, que é muito tempo na mesma posição. Portanto, é bem possível que essa roda esteja ovalizada. Vamos embora tirar? Aqui. Ó, detalhe número 1, quando você pega uma bicicleta que está com o pneu murcho, você já tem que tomar cuidado com a forma como você vai rodar com ela. Você tem que colocá-la no chão, que é para o pneu murcho não mastigar a câmera. Quando você tem uma sujeira seca, como essa, a maneira mais fácil de você retirar é com pano seco, porque aí você não transforma o pó em barro, ele sai mais fácil e é claro, não é limpeza única, mas aqui dá para ver muito bem como fica bem limpinha com muito pouco esforço. Ela não está limpa, mas ela já não está mais com aquela camada importante de pó que ela tinha. É claro que para colocar em uso ainda tem que dar uma lubrificada e tudo mais. O pneu dessa bicicleta está murcho, não está furado, está murcho. Como a esmagadora maioria das bicicletas que você vai poder encontrar aí nos condomínios ou no fundo de garagem. São bicicletas que foram abandonadas. Antes de você começar a encher um pneu que está murcho, independente de uma bicicleta que está abandonada ou porque ficou parada há algum tempo, você tem que ter certeza de que o pneu está bem encaixado e que a câmara está, claro, dentro do pneu, não sendo mordida por partes do pneu. Por que que eu digo isso? Quando a bicicleta está parada, em pé, e o pneu murcha, é comum a câmara se movimentar de tal maneira que quando você empurra a bicicleta ela com o pneu murcho, a câmara encaixa na lateral do pneu. E se você enche de qualquer maneira, a câmara vai ficar presa na lateral do pneu. Quando ele enche, ela vai comer, ela vai explodir aqui. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é encaixar direito o pneu na câmara, ver se está tudo de acordo com o raio. Olha, ver se não tem, se quando você aperta assim, você não está vendo a câmara. Isso quer dizer que a câmara está encaixada dentro do pneu. Você tem que fazer isso com os dois pneus, na frente e atrás. Uma coisa importante quando você vai encher um pneu que ficou vazio é você colocar a câmera perpendicular, o bico da câmera perpendicular ao aro. Ele não pode estar torto como está, por exemplo, está mais para dentro e torto. Se você enche o pneu com o bico da câmera torto, muito facilmente você vai, ao pedalar, danificar a válvula da câmara. Portanto, é fundamental você, ao encher os pneus, verificar primeiro a posição da câmara dentro do pneu, a posição do pneu em relação ao aro e, em terceiro, a posição do bico da câmara, da válvula, em relação ao aro, que deve estar perpendicular. O Murilo está enchendo o pneu para mim, porque eu peguei
Peguei alguma coisa aí, faz uns 4 dias que eu tô com febre de cama, não é Covid, mas a minha resistência tá abaixo de 0. Se eu bombar como ele tá bombando agora, eu provavelmente vou ficar tonta e desmaiar. Incrível, né? Como as doenças estão por aí. O bico ficou relativamente perpendicular, poderia ter ficado até um pouco melhor. Mas é fundamental essa verificação. Aqui, o bico está um pouco torto, eu já vou tentar ajustar com a mão aqui. Vamos aqui. Uma bombinha de pé, um murilo para bombar e a coisa vai. No caso dessa bicicleta, ela já estava com os 2 pneus em ordem, porque essa bicicleta ela foi estacionada. Ela não foi parada para manutenção e depois abandonada, como pode acontecer com algumas bicicletas abandonadas em condomínio. É grande a quantidade de bicicletas estacionadas em condomínios ou garagem, que o único problema inicial delas era um simples pneu furado. Um simples pneu furado. E a pessoa deixa de lado, não arruma, e aí 15, 20 anos depois a bicicleta está ainda lá, com tudo funcionando, menos uma câmara de pneu. A bicicleta estava parada? Não se iluda. Você vai ter que fazer uma revisão completa, porque é um veículo e se você quiser garantir a sua segurança, você tem que verificar tudo e tem que sim colocar tudo em ordem nesta bicicleta. Você não pode esquecer que a tua segurança, a tua vida vai estar em cima dela. E uma revisão completa significa o quê? Verificar todos os rolamentos, verificar dentro do pé de vela, do jogo central, verificar dentro dos eixos do cubo, tudo o que acontece, verificar principalmente a transmissão e os freios. Tudo isso você tem que sim dar um trato se você vai resgatar uma bicicleta que está muito tempo parada. Mesmo que ela tenha sido parada em boas condições, a ação do tempo vai fazer com que as articulações da bicicleta deixem de funcionar bem. Os rolamentos vão estar endurecidos, a passagem das marchas nos conduítes do câmbio também não vão funcionar muito bem e por aí vai. Você tem que dar um trato como um todo. Agora, nem sempre vai ser necessário você trocar componentes. Então eu vou mais ou menos dar umas dicas no que você tem que trocar e naquilo que você pode eventualmente recondicionar. Vamos falar com as folgas. Aqui você tem que verificar como que está o garfo instalado na bicicleta. Ele não pode estar com folga na caixa de direção. Para isso você vai frear o freio da frente e balançar a bicicleta. Você está vendo esse jogo? Quando ela faz clock, 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 coloca a mão aqui, balança. Se você sentir que a folga está entre o pescoço do garfo e todo esse conjunto que é a caixa de direção, isso é um ajuste simples e fácil que a gente faz aqui. Eu não vou ensinar para vocês como é que você ajusta uma caixa de direção. É só para você saber o que tem que ser feito na bicicleta caso você tenha que levá-la para um mecânico, para você verificar depois se foi feito. Então, se a bicicleta tiver qualquer tipo de jogo aqui na caixa de direção, tem que ser ajustado. No caso, esse jogo que vocês estão nitidamente vendo aqui, é um jogo que acontece por causa dessa suspensão que é de péssima qualidade. Então ela tem esse jogo aqui dentro. Não tem como fazer. É uma característica desta suspensão. Outra coisa fundamental é o pé de vela e o jogo central, que realmente numa bicicleta de muito uso, abandonada, é onde geralmente a gente encontra um grande problema. Quando o jogo central está velho, muito usado, geralmente tem jogo. Como é que você percebe isso? Pega a alavanca do pé de vela e faz assim, ó. Se estiver dando jogo, no caso aqui não está dando jogo, esse é uma manutenção que vai ter que ser feita. Qual é o grande problema das bicicletas de boa qualidade antigas? O jogo central muda a sua configuração. Então você já não consegue mais encontrar as peças para reposição. E o mesmo acontece com o pé de vela. A tendência é
trocar todo o pé de vela, que foi o que foi feito nessa bicicleta e o que infelizmente foi feito de uma maneira que hoje eu considero equivocada. Trocou-se o pé de vela, eu tinha nessa bicicleta um pé de vela de tamanho 170, colocou-se aquele maldito pé de vela 175, então essa bicicleta tem um pé de vela que não é original e muito grande para o quadro, o tamanho do quadro que é 14,5, feito por uma criança de 10, 11 anos para pedalar. Então, a troca desse pé de vela, que foi feito num Brasil que não tinha pé de vela menor do que um 75, fez com que essa bicicleta perdesse a característica de ser uma bicicleta excelente para quem tem 1,50 m no máximo. Nós estamos aqui assistindo o senhor Caramelo passar aqui na frente e roubar nada discretamente os paninhos que eu estou usando aqui para manutenção da bike. Se você está resgatando para o teu uso uma bicicleta antiga como essa, aço cromole, do começo dos anos 90, com pé de vela original, eu já faço aqui um apelo: restaure, não troque. Hoje nós temos no Brasil uma empresa chamada Notable, que fabrica as coroas para você trocar a coroa e não ter que recolocar um outro pé de vela e com isto descaracterizar a sua bicicleta. Aqui reside a alma da transmissão da sua bicicleta. Se ela for original, minha dica é: não descaracterize. Pague até um pouco mais caro, mas resgate o princípio original da bicicleta. Você não vai se arrepender, eu tenho certeza disso. Vamos falar agora das rodas. Mesmo princípio, você pega aqui no aro e balança. Se estiver dando jogo, aqui não está dando jogo, o eixo, o teu cubo está comprometido. São várias coisas que podem acontecer. Mesma coisa aqui na traseira. Essa bicicleta está perfeita, não tem nada comprometido. Porém, eu percebo aqui com facilidade que as esferas do cubo precisam ser limpas e recondicionadas. Isso é algo que um bom mecânico faz com tranquilidade. Então, se está dando jogo, você, ao levar a tua bicicleta para o mecânico, tem que pedir para que ele faça essa manutenção dentro dos cubos e no cassete. Vocês estão vendo essa bicicleta? Quando você para uma bicicleta, toda a lubrificação fica comprometida. A graxa aí fica rígida, ressecada. Então eu paro de pedalar, repare como eu não consigo pedalar de costas, tá vendo como não tá indo? Tudo isso daqui é fundamental você lubrificar. A dica principal para você limpar a corrente é você pegar um sabão de coco, uma escova de dente, lavar a corrente, todos os dentes, todos os gomos, limpar direitinho, sem preguiça. Dá trabalho? Dá, mas limpa direitinho. Limpa o cassete, coroa dianteira também, limpa direitinho, lava, seca e passa um óleo, lubrifica. Como você lava a corrente e como você lubrifica a corrente, nós temos aqui no Bike é Legal um tutorial bastante completo, com boas dicas. Vai lá. Você está com uma bicicleta parada, não vai imaginar que o teu freio e teu câmbio vão funcionar. Não vão. Esquece. Ele pode dar uma mexidinha, mas ele não vai ficar funcionando como deve ser. Portanto, é fundamental que você troque os cabos, os conduítes. Outra dica é: fale para o teu mecânico verificar como é que está a gancheira da sua bicicleta, porque muitas vezes a regulagem fina ela só vai acontecer depois que você alinhar bem a gancheira da sua bicicleta. Essa é uma dica que, por mais que os mecânicos saibam ser verdadeira, nem sempre o cara que está lá na ponta, lá no cavalete, tem esse cuidado de verificar, que é o alinhamento da gancheira. Geralmente as bicicletas que você vai encontrar disponíveis aí para você dar vida para ela, recolocá-las em uso, o freio é na base da sapata. Um V-brake ou um cantilever, que são na base de sapata de freio. É muito urgente que você faça a manutenção e troque a sapata, porque uma sapata antiga, velha, que esteja já expondo o ferro da sua armação, ela muito rapidamente vai danificar o aro da sua roda.
e se você danifica o aro da roda, você vai ter que trocá-lo. E aí a manutenção vai ser muito mais cara. Esse daqui é um V-brake. A regulagem dele requer alguns cuidados e muita paciência. Você vai ter que conseguir equilibrar a distância entre as sapatas. As duas sapatas, quando você apertar, elas devem estar equidistantes do aro. Isso é algo que você vai regular usando o aperto neste parafuso daqui. Antes de você mesmo regular um V-brake, veja aqui no nosso canal, no Bike é Legal, como fazê-lo. Nós temos um tutorial bastante completo. Agora eu já digo de antemão, tem que ter paciência. Quando uma bicicleta fica guardada por muito tempo, é fácil verificar ferrugem em várias partes metálicas. Uma coisa que você pode fazer antes de levar para manutenção é, com um pequeno bombril, dar uma limpeza nessas partes que estão enferrujadas. Muitas vezes, se o alumínio, se o metal for de boa qualidade, bem tratado, você consegue retirar com muita facilidade essa primeira camada de ferrugem. Com isso, a bicicleta ganha um certo brilho e você vai mais rapidamente se apaixonar por ela. No começo dos anos 90, as mountain bikes despencaram no mercado das bicicletas e o que a gente tinha naquela época era muita personalidade imposta por cada marca. Essa daqui é uma Giant, mas se você ver bicicletas como Specialized, Diamondback, Cannondale, entre outras, especialmente aquelas que colocaram no mercado bicicletas de aço cromole, foi uma quantidade expressiva de bicicletas que hoje são muito valorizadas no mercado de colecionadores. Portanto, se você, ao buscar uma bicicleta no fundo de garagem, no fundo dos condomínios, dos bicicletários, abandonada nos bicicletários dos condomínios, fique com o olho apurado. Uma bicicleta como essa, aço cromole, do começo dos anos 90, freio V-brake, roda de alumínio, aro 26, eventualmente com garfo rígido, não como essa, pé de vela triplo, tamanho 165, 170, tudo isso é característico de uma época em que as bicicletas mountain bike tinham muita personalidade própria. Essa personalidade ficou um pouco pasteurizada com a entrada das bicicletas aro 29. Você olha para elas, elas são todas muito parecidas, todas muito iguais, sem personalidade. Então, se você por um acaso encontrou e caiu na sua mão uma bicicleta com essas características, antes de você modificá-la, eu faço uma proposta. Estude como que ela era na sua originalidade. Porque às vezes você vai ter uma relíquia em mãos que você, no meu entender, fará melhor se mantiver ela na sua originalidade. Essa bicicleta que nós estamos usando como exemplo, ela é de 92, portanto ela já tem 30 anos de uso e também já está bastante descaracterizada. Muito possivelmente você vai encontrar à sua mão uma bicicleta com muito menos idade, 10 anos, 15 anos, e é bem possível que você consiga fazê-la rodar apenas com um pequeno trato. Então, vamos resumir. Pegou a bicicleta? Verifique a condição do pé de vela, da transmissão, dos cubos, dos pneus, freio, câmbio, dê um tapa e coloque para rodar. Você vai ver com que uma bicicleta na sua vida vai fazer você ver o mundo de forma diferente. Tenha certeza disso. E aí, gostou? Então já sabe, né? Curta e compartilhe esse vídeo. Inscreva-se no nosso Kawaii, TikTok, Instagram. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, o canal do YouTube. Clica no sininho. E olha, a todo mundo que está aqui nessa lista, um grande abraço. São os membros do Bike é Legal. A todos vocês, o nosso muito obrigada. Valeu, tchau.